Olá pessoal, cuidemos então hoje do artigo 173 do Código Tributário Nacional. O artigo 173 ele trata da decadência, a decadência do direito de lançar. Nós já tratamos da decadência brevemente nos comentários ao artigo 150, cujo parágrafo 4º já estabelece uma hipótese de decadência, aquela lá do artigo 150, parágrafo 4º, aplicável apenas aos lançamentos por homologação. No artigo 173, nós temos um prazo decadencial geral, estabelecido para situações ordinárias, para situações gerais, e não só, como é o caso do artigo 150, uma regra específica para lançamento por homologação. Então, o que estabelece o artigo 173 do Código Tributário Nacional? O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Inciso 1. Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inciso 2. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. O parágrafo único estabelece que o direito a que se refere esse artigo, esse prazo de decadência, e, portanto, o direito de lançar extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto de 5 anos, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Esses 3 dispositivos aqui, o inciso 1, inciso 2 e o parágrafo único, eles merecem a nossa atenção e serão comentados agora a seguir. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que a decadência é um prazo para que se exerça um direito potestativo. Lembrando daquela célebre distinção feita por Giuseppe Chiovenda e que tem sido aprimorada e aperfeiçoada por teóricos posteriores a ele, dos direitos subjetivos, os direitos de alguém em um caso concreto, a faculdade de agir que alguém possui, que lhe é assegurada por uma norma jurídica. Então, o direito de alguém no caso concreto, o direito subjetivo, eles podem ser de 2 tipos. Os direitos subjetivos, eles podem ser direitos a uma prestação, que são aqueles direitos que, para serem satisfeitos, dependem da colaboração, dependem do adimplemento de uma prestação por parte de outra pessoa. É o caso do direito ao recebimento de um crédito. É preciso que o devedor adimpla, pague esse crédito para que o direito seja satisfeito. Mas existem direitos subjetivos, esses que são de uma pessoa, num caso concreto, que não dependem da prestação de um terceiro. Eles são chamados direitos potestativos, aqueles direitos que podem ser exercitados independentemente da colaboração de terceiros. E aí, Agnello Amorim Filho tem um estudo em que ele traça um critério científico para diferenciar prescrição e decadência a partir dos direitos que são por esses institutos atingidos. E ele estabelece que quando nós estamos diante de um direito potestativo, aquele direito que pode ser exercitado independentemente da colaboração de terceiros, se nós quisermos limitar o exercício desse direito no tempo, a única forma de fazê-lo é estabelecendo um prazo para que eles sejam exercitados. O prazo começa com o nascimento do direito e ao final do prazo é o próprio direito que fenece, para usar uma expressão do professor Silvio Rodrigues. Esse prazo, ele em regra não se suspende nem se interrompe, porque não há condições suspensivas ou interruptivas para o próprio exercício do direito de cuja extinção se cogita. E esse prazo se costuma chamar de decadência. Então, o critério distintivo de Agnello Amorim Filho, ele permite diferenciar decadência e prescrição pela causa da diferença e não pelas consequências dela, que é o que geralmente a doutrina tradicional faz. Já os direitos a uma prestação, se nós quisermos limitarmos o seu exercício no tempo, basta que nós tiremos dos seus titulares a possibilidade de provocar o terceiro para que o terceiro seja obrigado a adimplir a prestação, para que ele seja compelido, forçado a adimplir a prestação. Então basta tirar a exigibilidade do direito. E é isso que se chama de prazo de prescrição. No caso do direito tributário, isso não se aplica, isso que eu acabei de mencionar, ele vale para o direito privado, porque no caso do direito tributário, por força e obra do artigo 156, que já foi aqui comentado, o prazo de prescrição ele extingue o próprio crédito tributário. Mas, em regra, no direito privado, a prescrição ela só tira a exigibilidade, a pretensão de adimplemento do direito subjetivo, mas o direito continua existindo como obrigação natural. Porque
é a forma que se encontra para garantir a segurança jurídica. Basta tirar do titular do direito, se ele não tiver exercido o direito num determinado prazo, o poder de incomodar terceiros para que os terceiros tenham que adimplir a prestação. E exatamente porque o direito de exigir pode ser sujeito a circunstâncias que o suspendem ou interrompem, o prazo para exigir, que é o prazo prescricional, também se sujeita a condições que o suspendem ou interrompem. Então isso vale para o direito tributário também, com exceção da ideia de que a prescrição no direito tributário ela extingue o próprio direito subjetivo, o próprio direito do fisco de cobrar. Nós cuidaremos da prescrição em matéria tributária no comentário ao próximo artigo do CTN, que é o 174. Por enquanto, cuidando do 173, que trata de decadência, vamos lembrar alguns conceitos importantes. O primeiro é de que o lançamento é o divisor de águas entre decadência e prescrição, como diz o professor Rui Barbosa Nogueira, no seu livro de Direito Tributário, e era uma frase muito repetida por um professor da Universidade Federal do Ceará, de Direito Tributário, já falecido, o professor Macedo, Francisco Araújo Macedo Filho. Ele gostava de dizer: o lançamento é o divisor de águas entre decadência e prescrição. É uma frase emblemática que com poucas palavras diz muito, porque, de fato, ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, se desencadeia o início desse prazo, o fisco pode lançar e começa um prazo que ele tem para lançar. No caso do artigo 173, esse prazo começa do primeiro dia do ano seguinte, aquele em que o lançamento já poderia ter sido feito. Então, se o tributo poderia ser lançado em 2023, digamos que a gente está falando do IPTU de 2023, o fisco poderia lançá-lo em 2023. Se não o faz, em 2024, em 1º de janeiro de 2024, começam os 5 anos do prazo decadencial para que esse lançamento aconteça. Essa é a regra geral do artigo 173, inciso 1. Da data em que o lançamento já poderia ser efetuado em diante, inicia-se do ano seguinte, não é? Inicia-se o prazo de 5 anos para a feitura do lançamento. Isso dá na prática para o fisco um prazo sempre de um pouco mais de 5 anos. Não são 6 anos, são 5 anos e 2 meses, 5 anos e 3 meses, 5 anos e 4 meses. Vai depender de em que mês do ano aconteceu o fato gerador e, portanto, o tributo já poderia ser lançado. Ele começa o prazo decadencial do primeiro dia do ano subsequente a isso. Então são sempre 5 anos e alguns meses a mais que o fisco tem para fazer o lançamento. E essa, por exemplo, é a grande diferença entre o artigo 173 e o 150, que trata do lançamento por homologação, em que a decadência se conta já a partir de cada fato gerador e, portanto, nos tributos de trato sucessivo e que os fatos geradores são mensais, como o ICMS, por exemplo, a decadência já se conta mês a mês, se aplicar o artigo 150, mas se houver dolo, fraude ou simulação, se o contribuinte não tiver declarado nem pago coisa nenhuma para ser homologada, aí se aplica o prazo do artigo 173. Né? O próprio artigo 150 remete ao artigo 173, se essa for a hipótese. Mas voltando então ao prazo de decadência. Por que o lançamento é o divisor de águas? Porque ocorrido o fato gerador, seja já a partir dele, se a gente estiver falando do artigo 150, seja a partir do primeiro dia do ano seguinte, se nós estivermos falando do 173, ocorrido o fato gerador, já temos início o prazo de decadência. A decadência é do direito de quê? Do direito de lançar. Feito o lançamento, se ele for feito dentro do prazo de que o fisco dispõe para isso, enquanto ainda é existente o direito de lançar, já não se fala mais de decadência, porque o direito foi exercitado. Mas o fisco agora dispõe de um crédito tributário líquido, certo e exigível, que para ser adimplido precisa que haja a prestação por parte do contribuinte. Então ele pode cobrar, e para cobrar, como ele precisa provocar o contribuinte para que pague, a gente está agora já não mais diante de um direito potestativo, que o fisco simplesmente lança. O contribuinte às vezes colabora com o lançamento, presta esclarecimentos, presta informações, mas mesmo que ele não o faça, o fisco lança. O direito de lançar é um direito potestativo. O fisco não entra com ação para que o juiz declare que ele tem o direito de cobrar o tributo do contribuinte. O fisco lança. Por isso que o prazo para lançar é um prazo de decadência, é um direito potestativo. Mas depois de feito o lançamento, para que o contribuinte pague, ele precisa que alguém obrigue o contribuinte a pagar, e isso acontece por meio do judiciário. E aí nós temos um prazo de prescrição, que é o prazo do artigo 174. Por isso que o lançamento é o divisor de águas. Até o lançamento, nós temos a contagem de um prazo decadencial. Se o lançamento for feito dentro deste prazo, inicia-se um prazo prescricional para que se cobre aquilo que foi lançado. E aqui
há espaço para uma observação importante. E é matéria, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Durante muito tempo, a doutrina debateu se haveria um prazo para que se concluísse o processo administrativo de controle interno da legalidade do lançamento, caso o lançamento fosse objeto de impugnação administrativa. Ou seja, se o lançamento é um ponto na linha do tempo, vem correndo um prazo de decadência, o fisco lança o tributo dentro deste prazo, portanto validamente, inicia-se um prazo de prescrição e logo em seguida o contribuinte, digamos que não se insurge contra o lançamento, ele não apresenta nenhuma impugnação, nenhum recurso administrativo e já inicia-se um prazo de prescrição para o fisco poder cobrar aquilo que ele mesmo lançou. Mas e se o contribuinte apresenta uma defesa, uma impugnação administrativa ao lançamento de ofício que foi feito contra ele? Essa defesa, como se viu no comentário ao artigo 151, já disponível aqui no canal, a defesa, as impugnações e os recursos administrativos suspendem a exigibilidade. E aí tudo que suspende a exigibilidade, como impede o fisco de cobrar, impede que se conte o prazo que o fisco tem para cobrar. Se o fisco não pode cobrar, não pode estar fluindo o prazo para ele fazer aquilo que ele está impedido de fazer, que é cobrar. Então é por isso que tudo que suspende a prescrição, tudo que suspende a exigibilidade, suspende também a prescrição. E aí, feito o lançamento dentro do prazo, inicia-se o prazo de prescrição. Mas se o contribuinte apresenta uma impugnação, essa impugnação suspende o prazo de prescrição. A rigor, a prescrição, como o professor Hugo de Brito Machado explica no seu curso de Direito Tributário, a prescrição nem começa a correr, porque ela só se inicia quando o tributo se faz exigível. E quando há um lançamento, o contribuinte tem um prazo para pagar ou se defender. Se ele se defende dentro do prazo, o tributo nem chega a ser exigível, já se suspende sua exigibilidade e, portanto, só quando for concluído o processo administrativo é que se inicia o prazo prescricional do artigo 174. E aí, em vez de um ponto na linha do tempo, nós temos um parêntese, um segmento de reta que pode ser bastante grande. E a questão que se colocou na época foi a seguinte: existe um prazo para isso? Muitos autores defenderam que ou o prazo de decadência deveria ser contado até a conclusão do processo administrativo, como se o lançamento só estivesse feito realmente quando o processo administrativo de controle interno da sua legalidade tivesse concluído, e aí o fisco teria 5 anos, não para fazer o auto de infração, por exemplo, mas para fazer o auto de infração e julgar todos os recursos e defesas que o contribuinte apresentasse. Ou alguns contribuintes também defenderam que, feito o lançamento, já se abriu o prazo para cobrança e se o fisco não cobrasse em 5 anos, prescreveria mesmo que fossem apresentadas impugnações e recursos, porque afinal de contas só depende dele julgar as impugnações e recursos. Nós teríamos uma causa de suspensão da exigibilidade, mas que ela não seria justo que ela suspendesse a prescrição, porque cabe ao fisco julgar a defesa. Ele pode julgar a defesa o mais rápido que ele puder e já começar a cobrar, se a defesa for rejeitada. Então, se cabe só a ele, credor, julgar a defesa e, se for o caso de não concordar com ela, rejeitá-la e dar seguimento à cobrança, isso não seria motivo para suspender a prescrição. Seria uma suspensão da prescrição que ficaria na mão do credor arbitrariamente controlá-la. Mas as duas teses foram rejeitadas, o Superior Tribunal de Justiça inclusive sumulou a matéria, como aparece aqui no vídeo. Então, feito o lançamento, já não se cogita mais de decadência e ainda não se cogita de prescrição, só quando for concluída a análise das defesas e dos recursos, definitivamente é que se inicia o prazo de prescrição. E nesse lapso não há prazo algum. A doutrina chegou a defender inclusive um prazo de perempção se o processo ficasse abandonado, o processo administrativo ficasse abandonado por tanto tempo, por mais de 5 anos, por exemplo. E é legítimo esse argumento, essa argumentação. Há fortes fundamentos, consistentes fundamentos para essa tese da perempção ou da prescrição intercorrente no processo administrativo, porque de fato nós, do contrário, teríamos entre o fim da decadência e o começo da prescrição uma janela que poderia ser infinita e que ficaria nas mãos do credor manejá-la como bem entendesse. Isso praticamente poderia neutralizar
anular, fazer letra morta os prazos de decadência e prescrição, que são consequência direta do princípio fundamental da segurança jurídica. Então os contribuintes defenderam com muita competência essa tese. No meu livro de processo tributário, que aparece aqui no vídeo, isso está bem explicado e referido à bibliografia que faz essa discussão. Mas como mencionado na súmula, o judiciário não aceitou esse posicionamento e o STF, interessante perceber isso, que no plano estadual houve um estado que legislou nesse sentido de que haveria esse prazo para a conclusão do processo administrativo, fim do qual haveria a perempção e a extinção do crédito tributário pelo abandono do processo, mas o STF julgou inconstitucional essa disposição de lei estadual. E é interessante perceber que ele julgou inconstitucional por uma razão formal. Trata-se de matéria reservada à lei complementar e, como tal, o CTN não tem nenhuma hipótese de perempção como extinção do crédito no artigo 156. Então, se é assim, não pode o Estado inventar novas hipóteses de extinção do crédito tributário, ainda que elas devessem existir, disse o ministro Joaquim Barbosa no seu voto. Realmente deveria existir um prazo para o fisco concluir o processo administrativo, fim do qual, se esse prazo não fosse atendido, o próprio crédito tributário seria extinto. Mas esse prazo não existe no CTN. Acredito que esse prazo pode ser visto e lido no parágrafo único do artigo 173. A iniciação da constituição do crédito tributário pode ser vista como sendo feito o auto de infração. Ali o crédito tributário foi constituído, pelo menos se iniciou a constituição. Ele pode ser objeto de um controle de legalidade que pode, inclusive, desfazê-lo, né, dentro do processo administrativo. Mas, em princípio, o crédito está constituído ali. O crédito seria definitivo com o fim do processo administrativo que o confirmasse. Mas, antes disso, feito o auto de infração, está iniciada a sua constituição. E aí nós teríamos aqui, no parágrafo único do 173, um prazo de 5 anos para concluir o processo administrativo, que seria diferente dos 5 anos para fazer o auto de infração, que seria o prazo de decadência do 173, inciso 1, e seria diferente também da prescrição. Mas não foi esse o entendimento da jurisprudência. Não foi esse o entendimento tanto do STF como do STJ. E por fim, nós temos o prazo do inciso 2 do artigo 173. Os 5 anos também se contam da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. O que isso significa? Que os 5 anos eles se contam não só de quando ocorre o fato gerador, no caso do artigo 150, se for lançamento por homologação, ou do primeiro dia do ano seguinte ao do fato gerador, se for lançamento de ofício, por declaração, ou se for lançamento por homologação, mas houver dolo, fraude ou simulação, ou não houver pagamento que seja passível de homologação e apuração desse pagamento. Mas além dessas hipóteses, se for feito um lançamento inicialmente, dentro de um desses prazos, legitimamente, e esse lançamento for anulado por um vício formal, o que é o vício formal? É aquele vício na constituição do crédito, mas que não atinja a obrigação a ele subjacente. Então foi feito um lançamento e ao lançar, o fiscal usou um formulário de papel físico quando deveria ter usado um formulário eletrônico. Quem assinou foi um fiscal quando deveria ter sido assinado o lançamento por outro. Ou usou-se o formulário cor-de-rosa e era para ter sido usado o formulário amarelo. Então é um vício na forma do lançamento, mas que em nada atinge a sua substância. Não se falou de alíquota, não se falou de base de cálculo, não se falou de sujeito ativo, de sujeito passivo, não se falou de nenhum elemento da obrigação, se falou apenas da forma como ela foi quantificada ou posta no papel ou nos bits ou reduzida a termo, enfim, apenas na sua formalização. Nesse caso, abre-se um novo prazo, não é uma hipótese de interrupção do prazo, por duas razões. A interrupção é aquela situação em que o prazo é zerado e começa a contar de novo. Não é uma interrupção. Primeiro, porque esse prazo do artigo 173, inciso 2, ele pode começar a correr quando o prazo para lançar originário, inclusive, já tiver escoado. Digamos que os fatos geradores aconteceram em 2005. O lançamento aconteceu em 2007. E aí o contribuinte apresentou uma impugnação ao lançamento feito em 2007 relativo aos fatos de 2005. Essa impugnação é julgada 20 anos depois e é
anulada por vício formal a constituição inicial do crédito. O lançamento inicialmente feito é anulado por vício formal. Dessa data em diante se abrem 5 anos para que isso seja corrigido. Então não é uma reabertura do prazo anterior que foi interrompido. O prazo anterior já tinha escoado há muito tempo. É um novo prazo. E o outro motivo é de que se fosse uma interrupção, aquele ano lá atrás que foi objeto dessa interrupção da decadência poderia ser todo refiscalizado e reaberto. E não é isso que acontece. É um novo prazo só para corrigir o lançamento anterior, que não pode ser nem aumentado. O fiscal lançou R$100 mil contra um contribuinte e usou o formulário rosa. E aí foi anulado o lançamento porque ele tinha que ter usado o formulário azul. Ele vai ter que lançar os mesmos R$100 mil, não pode lançar nem um centavo a mais, porque ele apenas vai corrigir o erro formal anterior. Essa é a lógica do artigo 173, inciso 2. Ele pode ser questionado como sendo um prêmio pela torpeza do fisco. O fisco faz um lançamento errado, viciado, ainda que um vício formal, mas a forma também é importante, então não se cumpriu um requisito formal. Como punição, o fisco recebe 5 anos a mais para refazer esse lançamento. Se poderia questionar a constitucionalidade desse inciso 2 do artigo 173 por ser contrário à ideia de se locupletar com a própria torpeza. Mas essa não é uma tese, não é uma corrente ou um entendimento. Esse não é um entendimento que tenha sido defendido de maneira muito maciça nos tribunais e que tenha sido acolhido pela jurisprudência. É apenas uma consideração que se faz aqui de ordem teórica para um futuro aprofundamento aí de quem tenha interesse. Então fica aqui a indicação desse assunto. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar aqui nos comentários o que pensa desse assunto, do artigo 173, inciso 1, inciso 2, parágrafo único e outros aspectos ligados à decadência. A decadência é um tema riquíssimo, existem inúmeras consequências, inúmeros desdobramentos do estudo da decadência. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar algumas indicações de leitura para aprofundamento do tema da decadência, mas é um assunto que não teria como ser tratado num vídeo da dimensão que se espera, né, que propositalmente se fazem os vídeos deste canal. Esse até ficou um pouco mais longo do que o usual, mas é um tema realmente muito rico e que, embora antigo, é um tema que sempre traz novos desdobramentos. Se você conhecer inclusive alguns desses desdobramentos e que queira ver aqui examinado num outro vídeo, não hesite também em deixar aqui nos comentários. Até mais!